Schrader, em 1986, teria contado 134 significados para o termo informação, em ciência da informação apenas. Isso está no texto do Kapur, What's Information Science For? A Philosophical Reflection. É interessante, então, a gente perceber a pluralidade de significados que a informação ainda possui, apesar de todas essas discussões e todos esses direcionamentos do significado do termo informação. Em geral, a informação pode ser usada para se referir a uma relação ou ligação entre fenômenos ou características. Por exemplo, a fumaça informa que há fogo. O número de anéis de um tronco de árvore indica e implica a idade da árvore. O ruído do motor informa se há um problema mecânico ou não. A informação seria a conexão entre fenômenos, entre fatos. Né? Se tem muita nuvem, e eu tenho uma maior probabilidade, eu tenho uma informação de que é muito provável que chova. Se eu estou no deserto, é muito provável que eu vá sentir sede. Essa ligação que existe entre estados de coisas seria a informação. Né? A informação liga os fenômenos. Na ciência da informação é possível encontrar pelo menos 3 perspectivas diferentes do estudo da informação. Informação como objeto que existe para além da mente ou do sujeito, ou seja, na realidade exterior, a informação nesse caso estaria no mundo. Informação como condicionada pela cognição humana, nesse caso a informação depende do sujeito, ou seja, é sujeito dependente. E a perspectiva hermenêutica, trata-se de uma definição social pragmática da informação, ou seja, existe aí o conteúdo pragmático, o uso. Informação depende do uso que fazemos dela, ou dos dados, ou daquilo que forma, né, que constitui a informação. Uma outra relação importante que a gente pode encontrar a partir do conceito de informação é entre informação, matéria e energia. Como que essas coisas se combinam, né? Será que uma define a outra? Será que existe uma sem a outra ou não? Esses problemas são problemas filosóficos, em geral, podem ser problemas científicos para uma determinada ciência, como, por exemplo, a física, ou a biologia, ou a química, porém, a gente pode sim tratar essas questões dentro do ponto de vista da filosofia. Não existe informação sem matéria. Esse é o problema que a gente tem aqui. Será que não existe mesmo? Né? Será que a matéria determina a existência da informação? A matéria é uma condição necessária para a informação? A pergunta é, existe matéria sem informação? A gente consegue conceber uma matéria que não possua qualquer tipo de forma, propriedade, qualidade, que possa ser comunicada como algo que diferencia essa porção da matéria de outras porções de matéria, de outras delimitações do espaço? Outro ponto. Não existe matéria sem energia. Logo, né, a conclusão que a gente pode tirar daqui é a informação não existe sem que haja matéria e energia. Se não existe informação sem matéria, que a matéria é uma condição necessária para a informação, né? Se não existe matéria sem energia, a informação não existe sem que haja matéria e energia, de fato. Para que alguma informação seja apagada, é necessário gastar energia. Esse é o princípio de Landauer. Para uma leitura mais aprofundada do princípio de Landauer, tem o texto do Anders, Scheber, Hiltz e Lutz, descrito aqui neste slide. Um aspecto interessante da definição de informação é que só se pode definir informação usando informação. Isso indica uma característica de circularidade. Parece que a definição de informação necessariamente é circular. Mas o mesmo acontece quando a gente tenta definir conceitos amplos, como, por exemplo, linguagem. Eu não posso definir linguagem sem usar a linguagem. Conhecimento. Eu não posso definir conhecimento sem ter conhecimento dessa definição, sem usar o conhecimento. Só se pode definir linguagem usando linguagem, só se pode definir conhecimento, e essa definição é um objeto do conhecimento, então eu só posso definir conhecimento usando conhecimento. Essa noção de circularidade não necessariamente impede o estudo da informação. Eu posso nivelar os discursos que eu estou fazendo sobre a definição. O que eu estou definindo, né, e quando e em qual contexto eu estou definindo. Eu posso definir informação num espaço mais técnico, né, num contexto mais técnico, e pensando isso a partir de um contexto mais geral, portanto,
eu poderia fazer como acontece, por exemplo, nos casos dos sistemas formais, definir propriedades de metalinguagens para que eu possa construir sistemas que trabalhem com o conceito de informação num sentido mais formal. Agora passemos para os estudos e fontes da palavra informação. É um estudo mais etimológico. A palavra informação tem raiz latina, informátil. Dois contextos no qual a informação é usada. Usando aí o sentido original do conceito de informação. O ato de moldar a mente, ou seja, a formação intelectual, a formação do caráter, a formação da personalidade. Isso é uma informação. E, por outro lado, o ato de comunicar o conhecimento. À medida que nós comunicamos conhecimentos para outras pessoas, estamos informando essas outras pessoas. Temos aqui essas fontes, essas referências sobre a origem grega do termo latino informático. Por exemplo, Cipher, Information über die Information. Temos os textos do Schneller, de 1976, Information, que está num livro chamado Historisches Wörterbuch der Philosophie, o Dicionário Histórico de Filosofia, e o texto do Capurro, de 1978, Information, ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen Begründung des Informationbegriffs, que significa a contribuição para o fundamento do conceito de informação baseado em sua etimologia e na história das ideias. Portanto, o conceito de informação possui raízes latinas, né, com origens gregas. Isso pode ser encontrado principalmente no texto do Capurro, o conceito de informação nas páginas 155 e 156. Existem dois conceitos, o tangível e o intangível. O tangível é o corporality, que está mais próximo do conceito ontológico que a gente viu agora há pouco. Virgílio, por exemplo, é uma das referências que podem ser colocadas aí como sendo um dos primeiros textos, né, a Eneida, um dos primeiros textos que contém o termo informático. A Eneida conta a saga de Enéas, que é um troiano que foi salvo dos gregos em Troia e que acaba ajudando a fundar a Roma. Segundo algumas fontes, na Eneida 8.426, existe uma referência à produção de flechas por Vulcano. Aqui temos um quadro. Esse quadro se chama Le Forges de Vulcain. É uma pintura de 1757 do François Boucher e que atualmente está no Louvre, de Paris. Mostra, por exemplo, uma visita de uma deusa ao Vulcano e ele está forjando aqui ferramentas, espadas, que era o trabalho dele. Ele era o ferreiro dos deuses, né, digamos assim. Uma outra fonte, né, Varro, no contexto biológico, pensa a formação do feto. Né? O feto está sendo informado, informato em latim, pela cabeça e pela coluna vertebral. É também uma aplicação a algo, né, ao corpo, né, do feto, ou seja, tem um caráter ontológico nessa aplicação do conceito de informação. No conceito intangível ou incorporaliter ou não corporal, temos usos morais e pedagógicos já no século II depois de Cristo em diante, e que tem influências, por exemplo, do cristianismo através de Tertuliano, né? Tertuliano chama Moisés de populi informato, e pela filosofia grega também do Platão e do Aristóteles, com a noção de forma, o eidos, e de morfé em Aristóteles. Ou seja, as palavras gregas que foram introduzidas como informatio ou informo no latim foram o seguinte: hipotiposes, que significaria modelo, ou num contexto moral, ou seja, um modelo moral, modelo de conduta; a prolepsis, que significa representação; e os conceitos eidos, ideia, typos e morfê, conceitos chaves da ontologia e da epistemologia gregas. A ação de informar como modelagem tinha uso restrito, né, em relação às línguas europeias. No século XIV, a formação, modelagem da mente ou do caráter, treinamento, instrução e ensino tinha essa noção
né, de formação da moral, da formação da conduta, da informação do indivíduo. Temos então a característica ontológica, o uso ontológico, informático, moldar a matéria. Informatio materiae dos escolásticos. Essa expressão se tornou obsoleta nas línguas modernas, mas temos a outra, que é information, em inglês, que conservou o sentido epistemológico, de transmissão do conhecimento. Em alemão, né, já aparece a palavra information. Tem sido usada no sentido de educação e comunicação desde o século XV. O uso ontológico acabou se perdendo com o tempo, com o aparecimento principalmente das ciências empíricas, e que suplantou a tradição escolástica. Chegamos, então, próximos ao fim do vídeo sobre o conceito de informação. Foram apresentadas aqui algumas definições, algumas tentativas de definições. Eu tentei trazer também um pouco do problema da pluralidade de sentido do conceito de informação e algumas noções básicas que podem compor o que entendemos por informação, além dessa recuperação ontológica e epistemológica a partir da epistemologia do sentido da palavra informação. Aqui tem algumas outras referências usadas e algumas que já foram citadas. Obrigado pela atenção e até o próximo.